Olá para você que está ligado aí nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Cascavel. Estamos chegando com mais uma edição do Pode Ver, o nosso podcast institucional da Casa de Leis de Cascavel. Hoje a gente vai falar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da diretoria legislativa. Lembrando que você pode interagir, mandar sua mensagem para a gente pelo nosso arroba no Instagram, Câmara Cascavel, e também pelo nosso canal do YouTube, TV Câmara Cascavel. Esse é um podcast para você, que é nosso eleitor, o nosso morador da cidade, interagir e conhecer um pouco mais do trabalho aqui da Câmara. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o trabalho da diretoria legislativa. Por isso, Rafael Chimin, que é o nosso diretor legislativo, está aqui comigo. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Dani. O pessoal geralmente tem bastante curiosidade, né? Justamente para aproximar o pessoal que acompanha aí as nossas redes sociais, para conhecer um pouco mais do trabalho da Câmara de Vereadores. Nós já falamos um pouco do trabalho do presidente, da presidência, falamos também da questão jurídica, da procuradoria, e hoje nós vamos falar da diretoria legislativa. Rafa, queria que você explicasse primeiro o que é a diretoria legislativa. Então, Dani, a diretoria legislativa nada mais é do que o setor responsável pela tramitação de todo o processo legislativo da Câmara. O processo legislativo é o procedimento pelo qual são criados as leis e os demais processos ali dentro, os documentos que os vereadores elaboram dentro de seus gabinetes que vão se tornar normas. Por exemplo, um projeto de lei, um projeto de resolução, uma indicação, que é algum dos instrumentos, requerimento. Então, todos esses instrumentos do mandato do vereador que ele tem, eles passam na diretoria legislativa para auxiliar na elaboração e na formalidade que nós devemos seguir o regimento interno. Entendi. Então, a diretoria legislativa, ela faz parte do todo da Casa de Leis. Então, por exemplo, desde a criação de uma lei até o fim, que é, no caso, a votação, né? Exatamente. Então, o processo legislativo, como eu disse, é um procedimento para a criação de leis. Então, ele começa com a elaboração de leis. Então, por exemplo, no caso, o vereador ele tem uma ideia. Essa ideia ela deve ser analisada para ver o quê? Se ela é viável. Às vezes eu não posso simplesmente chegar e criar tipificando uma conduta, vedando ou assegurando um direito ao cidadão. Ele tem que ser analisado se isso é uma conduta que é legal, ela está em consonância com a nossa Constituição Federal e com demais leis que existem. Então, vai ser feita essa análise e a diretoria legislativa auxilia os vereadores na construção disso. O vereador quer construir uma lei, ele traz, nós vamos ver, é legal isso? Ou ela infringe algum direito constitucional do cidadão? A parte técnica também. Então, é feito primeiro a parte da elaboração. Então, nós fazemos auxiliamos o vereador, dentro do seu gabinete ele faz a elaboração da lei. Posteriormente, ela é feito o protocolo. E depois ela é feita a tramitação, que faz tudo dentro da diretoria legislativa, onde nós temos as comissões. Primeiramente, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão temática que ela vai analisar o quê? A legalidade. Todo esse aspecto legal da lei. E, posteriormente, sendo aprovada, ela vai para comissões temáticas. Hoje nós temos 21 comissões dentro da Câmara Municipal dos mais variados assuntos. Por exemplo, é protocolado um projeto de lei relacionado à educação, algo relacionado à escola. Então, nós temos uma comissão que vai analisar o aspecto da educação, assim como uma comissão do direito da criança e do adolescente. Se ela possui algum aspecto orçamentário, ela vai criar alguma despesa ao município. A Comissão de Finanças e Orçamento, ela vai analisar se o orçamento do município considerou essa lei para sua elaboração. Porque nós não podemos... o ato de criar leis, ele não pode se dar ao vento. Sim. Ele tem que ter objetivo. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento, nós temos a Comissão de Segurança Pública e Trânsito, se é uma norma... vou citar um exemplo. Um tempo atrás foi apresentado na Câmara Municipal um programa municipal de proteção à segurança escolar. Sim. Esse projeto ele tramitou nas mais variadas. Por quê? Passou na Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Educação, Comissão de Direito da Criança.
Então, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, às vezes, ele não é analisado. Ele é analisado todos os pormenores, cada dispositivo. Às vezes, um artigo da lei, se nós pegamos Sim. lá, ele vai falar sobre determinado assunto. Aquilo vai fazer remeter para uma comissão. E após aprovado, ele vai para a fase de votação, que é uma das fases do processo legislativo, é discutido em plenário. Posteriormente, ele é remetido ao prefeito, e antes disso nós temos um setor lá que é redação final. Ou seja, ao longo da elaboração, os vereadores eles podem complementar o projeto. Porque às vezes a população ela pode ter a percepção, por exemplo, o vereador ele protocolou um projeto de lei, ele Sim. não pode ser alterado. Não, ele pode sofrer Sim. uma alteração, ele pode ter uma emenda. E posteriormente, na redação final, é compilado dessa forma e mandado ao prefeito para que ele possa fazer a sanção, ou seja, sancionar e aquela lei, aquele projeto se tornar uma lei, ganhar uma numeração ou ser vetado e retornar à casa onde nós vamos deliberar se vai ser mantido ou não. Até eu ia te questionar isso. Duas coisas, né? Antes da questão da aprovação ou não do veto do prefeito. Por exemplo, você falou sobre esse projeto que passou por várias comissões. No caso, temos lá 3 comissões. Esse projeto passou por 3 comissões e em uma delas ele foi reprovado. O que é feito a partir disso? Hoje, no nosso regimento interno, se esse projeto ele foi protocolado e ele recebeu o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, a tramitação dele é suspensa. Sim. E ele deve ser deliberado em plenário para se vai manter o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou se o parecer vai ser derrubado. O parecer em sendo derrubado, ele continua tramitando e vai para as demais comissões. Em sendo um parecer de uma comissão de mérito, vamos dar um exemplo. O projeto ele passou na Comissão de Educação, Sim. na Comissão de Saúde e na Comissão de Segurança. Um dos pareceres é contrário, antes da votação no plenário, ele tem de ser votado o parecer. Então, nós não votamos o projeto antes, nós vamos votar o parecer, e sendo mantido o parecer, o projeto é arquivado. Entendi. Rafa, e em relação a prazos? Por exemplo, a lei foi aprovada. O que acontece? Quanto tempo tem, por exemplo, para ser encaminhado à prefeitura? Assim que a lei é votada, nós temos o prazo aprovada, nós temos o prazo de 5 dias para encaminhar para a sanção do Poder Executivo. Então, esse é o prazo da redação final. E após isso, o prefeito ele tem um prazo de 30 dias para se manifestar se vai sancionar ou vetar. No caso do veto, voltou para a Câmara de Vereadores, tem um tempo também para isso? Sim, nós temos o prazo também de 30 dias para deliberar sobre esse veto. E algo bem peculiar que é do nosso regimento interno, mas também é de replicação de norma geral, é que se o projeto de lei ele chegou, houve um veto, e o veto ele está na Câmara, ele obrigatoriamente tem de entrar no prazo de 30 dias, senão ele se sobrepõe sobre toda a pauta. Então, a pauta trava até que nós votemos o veto. Entendi. A gente tem aí pouco mais, né? Na verdade, já chegamos na metade do ano e com isso temos números aí em relação a projetos protocolados. A gente tem também os requerimentos. Como estão esses números hoje? Hoje, essa é uma legislatura que tem feito bastante projeto de lei. Nós estamos com 6 meses de mandato e nós já temos 90 projetos de lei. Comparado com o ano passado, que nós tivemos 140, 150 projetos de lei ao longo do ano, nós já estamos bem avançados, já estamos quase chegando lá. Sim. Com relação a requerimentos, nós já temos 306 e mais de 1.000 indicações, que é o instrumento de sugestão do vereador para o Poder Executivo. É bastante trabalho, né? Ô, Rafa, o pessoal que acompanha as sessões, as nossas sessões geralmente são nas segundas, as ordinárias, né? São às segundas-feiras, às 2 horas da tarde, e às 9 horas da manhã e na terça-feira, às 2 horas da tarde. Para que essa pauta ela chegue até o final, ela chegue até essa sessão, existe também um trabalho que é feito com a mesa diretora. Eu queria que você explicasse um pouco também. A pauta ela é elaborada todas as quintas-feiras por meio de reunião da mesa diretora. Então,
recapitulando, nós temos, assim que um projeto, ele recebe todos os pareceres da comissão, ele está instruído, e na quinta-feira pela manhã, a mesa diretora se reúne e vê os projetos que estão aptos a entrarem na pauta, e eles escolhem, não existe um número determinado, Sim. mas os projetos que serão votados na próxima semana, e esses projetos são incluídos na ordem do dia para a próxima sessão. Então, todas as quintas-feiras é divulgado ao final do dia, porque às vezes falta algum ajuste de parecer e tal. E na quinta-feira à tarde nós sempre divulgamos a pauta da segunda-feira. Então não existe, por exemplo, um número X de leis, um número X de requerimentos para serem votados nessas sessões. Não, é discricionário da mesa. Entendido. Nós falamos bastante em relação ao trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, o pessoal que acompanha aí o nosso YouTube, é uma das únicas comissões que nós transmitimos. Isso é obrigatório. Precisa ser transmitida toda a sessão da Comissão de Constituição e Justiça? Não. Isso Não? também é... Eu vejo que algumas pessoas têm Tem curiosidade, com relação a isso. Sim. E é um mito que se criou. Nós temos uma normativa da casa com relação à transparência. O artigo 37 da Constituição, ele traz o princípio da publicidade e da transparência. Então, todas as comissões da casa, elas são abertas ao público. Ou seja, se independente de uma comissão ela ser transmitida ou não, ela é aberta ao público, qualquer do povo pode chegar e participar. Sim. A Comissão de Constituição e Justiça, ela tem por hábito transmitir as suas sessões. Mas por meio da normativa interna, as comissões que não são transmitidas, elas devem fazer ata e publicizar a sua pauta, o que é feito no site da Câmara. Sempre você pode chegar lá, tem o item pautas das sessões, das comissões, e saber que determinado dia a Comissão de Educação ela vai se reunir e vai deliberar sobre determinado projeto. A Constituição e Justiça é a comissão que tem por praxe transmitir as sessões, mas não é obrigado. O ato ele diz que pode transmitir ou registrar em ata pública a realização, mas não existe algo que somente a Comissão de Constituição e Justiça é obrigada. Todas as comissões, se quiserem, podem fazer da mesma forma, mas se não transmitir, ela deve pelo menos publicizar os atos praticados ali. Entendido. Até a gente conversou com o presidente da Câmara de Vereadores, o Thiago, sobre essa questão da proximidade, né? Porque a nossa ideia, até mesmo com o podcast, é aproximar as pessoas, aproximar a população da Câmara de Vereadores. Por exemplo, eu preciso trocar uma ideia com o Rafael. Eles podem entrar em contato com você? Eu tenho uma sugestão, por exemplo, por mais que o caminho seja o vereador, mas de repente precisa de alguma assessoria um pouco mais, uma assessoria jurídica, algo mais burocrático. Eu posso conversar com o Rafael? A gente tem essa possibilidade também da abertura da diretoria legislativa? Sim, nós estamos lá, todos nós, enquanto servidores, estamos abertos à população para esclarecer dúvidas. E diariamente a gente recebe ligações da população, até mesmo algumas pessoas têm nos procurado no nosso setor para esclarecer dúvidas. Muitas vezes o que nós mais atendemos são pessoas de determinados segmentos. Sim. Às vezes o pessoal da engenharia, quando tem algum projeto relacionado à alteração do perímetro urbano, da lei de zoneamento, porque eles são os principais interessados, porque atinge diretamente a profissão deles. Mas, da mesma forma, a gente recebe professores, quando tem alguma alteração relacionada à normativa de sala de aula, nesse sentido. Mas qualquer pessoa que tiver dúvida pode nos procurar, nós estamos à disposição para esclarecer essas dúvidas da população. Rafa, para a gente encerrar, até uma curiosidade que eu não trabalhava na Câmara de Vereadores e confesso que assim, eu não vivia esses bastidores, como eu fiquei muito tempo fora da reportagem de rua, eu acabei não vivenciando mesmo essa rotina, então muita coisa é nova para mim. Por exemplo, existem os projetos de lei do Legislativo e existem os projetos de lei do Executivo. E em relação ao Executivo, por exemplo, o prefeito, que foi o caso que nós tivemos recentemente em relação à questão da educação, em relação a casos de abuso. Por exemplo, chega um projeto da prefeitura para ser votado com urgência. Como que funciona em relação a isso? Então, segundo o rito do regimento interno, se for com urgência, deve ser encaminhado um pedido formal de urgência, onde esse projeto, num prazo curto, o projeto de lei, quando ele é protocolado, ele tem um prazo de 10 dias úteis para sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e mais 10 dias úteis nas demais comissões de mérito.
Porém, quando é prazo de urgência, Sim. ele reduz para 1 semana. E as comissões ele tem que deliberar, só que o pedido de urgência ele tem de ser apreciado em plenário. Uhum. Então não é um poder absoluto. O prefeito falar, eu quero que seja votado tal dia. Não, o plenário ele tem que deliberar sobre isso. E uma coisa bastante interessante, os vereadores também podem pedir urgência dos seus Sim. projetos, só que muitas vezes desconhecem. Então o regimento interno permite também que um vereador... demais vereadores podem protocolar requerimento solicitando urgência e o rito é o mesmo. Só que, como você falou, às vezes eles estão habituados a ver o executivo solicitar urgência dos seus projetos, mas o dos vereadores, porque como nós vivemos no princípio republicano da separação dos poderes, os vereadores eles gozam dos mesmos direitos. Uhum. Entendido. Mais alguma coisa? Só isso. Você acha interessante para acrescentar, pessoal? Aí que está acompanhando a gente? Que eu me recorde. Mas qualquer dúvida, gente, vocês já sabem, o Rafael está ali na Câmara de Vereadores, assim como todos nós, servidores, para justamente atender você que tem dúvidas e quer participar um pouco mais desse trabalho legislativo. Obrigada, Rafa. Muito obrigado, Dani. E assim nós encerramos o Pode Ver de hoje, falando sobre o trabalho da Diretoria Legislativa. Lembrando que todos os podcasts, todas as gravações ficam disponíveis no nosso YouTube, TV Câmara Cascavel, e você pode sugerir e participar pelo nosso Instagram, @Câmara Cascavel. Até mais!